Olá, pessoal do quinto ano, bom dia. Sejam bem-vindos para a nossa aula de História. Iremos iniciar o nosso capítulo 2. Estudamos, nos nossos conteúdos anteriores, iniciando o caderno 2 com o capítulo 1, que nós aprendemos que a maioria da sociedade, ela experimentam e participam de alguma religião e pratica a sua fé. E hoje o tema do nosso conteúdo será as religiões da antiguidade. E olha só, religiões do passado, as civilizações da antiguidade, a Mesopotâmia, o Egito, Grécia e Roma. Iremos aprender essas civilizações e suas religiões. Mesopotâmia e Egito. Na Mesopotâmia, cada cidade contava com um deus, que servia como um padrinho para as pessoas religiosas. Estudiosos afirmam que existiam mais de 3.600 deuses nessa cultura. Na cultura da Mesopotâmia, existiam mais de 3.600 deuses. Olha só, por que essa quantidade de deuses? Porque cada cidade que fazia parte da Mesopotâmia, eles tinham um deus. Assim como a Mesopotâmia, o Egito Antigo tinha divindades em cada povoado. Alguns ganhavam grande popularidade. A religião dos egípcios contava profundamente voltada à crença na vida após a morte. A mumificação, isto é, a preservação do corpo do morto em faixas, é resultado dessa tradição. Os egípcios, quando as pessoas morriam, eles enrolavam, o corpo das pessoas em faixas para a mumificação. Era uma tradição egípcia que eles tinham. Sempre que uma pessoa morria, ele enrolava o corpo em faixas e daí ia acontecer o que? A mumificação desse corpo. Era uma tradição egípcia, a crença que eles tinham a vida após a morte. No Egito e na Mesopotâmia, a religião misturou-se tanto com a política que deu origem a uma teocracia, ou seja, é uma palavra grega que quer dizer governo de deuses, teocracia, tá? Governo de deuses. Misturou religião com política e juntou os deuses da Mesopotâmia com as tradições egípcias e deu origem à teocracia, que foi a junção do governo de deuses. Quem comandava esse tipo de estado era considerado um representante divino ou mesmo um deus vivo. Quem era esse representante? Era o faraó. O faraó era o governante máximo do Egito, ou seja, como se fosse um presidente, do Egito. O faraó, ele comandava todo o Egito. Ele era considerado um deus vivo para as pessoas, e as pessoas tinham ele como um deus. E olha só, vamos aprender agora um pouco sobre a Grécia e Roma. Os antigos gregos, eles acreditavam que seus deuses viviam no Monte Olimpo, o mais alto de toda a Grécia. Para essa sociedade, as divindades pareciam-se muito com os seres humanos e podiam expressar sentimentos variados como amor, raiva e medo e outros tipos de sentimentos. Aqui ao lado tem uma imagem, falando sobre a definição de Monte Olimpo. É uma montanha do norte da Grécia, com um cume sempre coberto de neve, onde os deuses se reuniam para discutir os negócios do mundo. Era Zeus que precedia as reuniões, ou seja, para
Os gregos, né, para os gregos, eles também tinham adoração de vários deuses e para eles achavam que os deuses moravam no monte mais alto que existiam naqueles locais. Então, as divindades para eles tinham como características humanas. Para eles, os deuses da Grécia tinham sentimentos, se expressavam, sentia raiva, amor, medo, enfim, tinha características humanas. E eu coloquei aqui que também tem no conteúdo de vocês a mitologia grega, que tem aqui vários deuses, né? Nós temos aqui o Zeus, que vocês conhecem, existem vários filmes e desenhos também que falam sobre a mitologia grega. Temos aqui Zeus, né, que ele era considerado, né, o líder dos deuses gregos, né, bem forte, e o poder dele era soltar o quê? Raios sobre a terra, né, quando havia algum conflito, ele soltava os seus raios na terra. E aqui ao lado nós temos o seu irmão Poseidon. Ele era o deus dos mares e dos terremotos. Eles dois eram deus gregos, Zeus e irmãos de Poseidon, cada um com o seu poder. Temos aqui também a Afrodite, era uma deusa muito bela, muito charmosa, e ela era considerada a deusa do amor. E aqui ao lado nós temos o famoso Hércules, que a maioria de vocês, né, conhecem, né, o Hércules. Hércules, ele era considerado um semideus. Por que um semideus? Que eles contam que o pai do Hércules, ele se apaixonou por uma humana. Daí foi a junção, né, de um deus com uma humana. E Hércules, ele tinha um poder, né, que relacionava seu pai Zeus, que era um deus, porém ele tinha também sua fraqueza por conta da sua mãe, que era humana. Então, Hércules, ele era bem forte, um deus grego que é conhecidíssimo, né, por sua força. Então, ele era considerado um semideus. E aqui é só alguns exemplos para vocês observarem que na Grécia existiam vários deuses, principalmente na mitologia grega. E nós temos aqui, ó, os romanos apropriaram-se de quase todos os deuses da mitologia grega, alterando o nome original deles. Ou seja, como os gregos, eles tinham vários deuses, aqui ao lado eu tinha colocado essa imagem de vários deuses, né? Depois vocês podem pesquisar também, outros deuses que tem aqui na mitologia grega. E os romanos, eles pegaram esses deuses original e mudaram seus nomes. Por exemplo, os romanos pegaram todos os deuses da mitologia grega e fizeram modificação em seus nomes. Por exemplo, Zeus tornou-se Júpiter. Poseidon virou Netuno. Afrodite, ela ganhou o nome de Vênus e assim por diante. Os romanos, eles mudaram todos os nomes dos deuses da mitologia grega. Eles o quê? Eles tomaram posse de todos os deuses gregos e fizeram uma grande modificação em seus nomes. E olha só, crenças que atravessaram o tempo. Nem todas as religiões da antiguidade desapareceram com o passar dos séculos, ou seja, essas crenças que nós já comentamos, hoje em dia não existem mais nenhum seguidores, né, dessas crenças não, tá? Agora em diante sim, nós iremos falar de algumas religiões que existem vários seguidores. Algumas dessas tradições religiosas atravessaram o tempo, ganharam mais fiéis e se transformaram em crenças influentes no século XXI. É o caso do hinduísmo e do budismo, ambas as religiões fundadas na região da Índia, grande parte da Ásia, tá? Do país da Ásia, que é a Índia, que eles adoram muito o budismo. A gente vai já ver mais na frente no nosso conteúdo. Hinduísmo. Hinduísmo não é exatamente uma religião, tá? Mas é um conjunto de crenças politeístas, ou seja, lembrando que politeístas são o quê? Eles
creem em várias divindades, em vários deuses. Então, o hinduísmo não é considerado exatamente uma religião, mas um conjunto de crenças politeístas que se desenvolveu há 4.000 anos. Atualmente é a terceira maior tradição religiosa nos nossos dias hoje, tá? O hinduísmo é a terceira maior religião, tradição que nós podemos encontrar. Na milenar cultura hindu, a sociedade é dividida em castas, ou seja, grupos sociais determinados pelo nascimento. A tia colocou aqui uma pirâmide, que no ponto aqui da pirâmide existem os sacerdotes, mais abaixo existem os guerreiros, depois os comerciantes e lá embaixo mesmo, no finalzinho da pirâmide, nós temos o quê? Os servos, os operários. Em cima temos os sacerdotes e abaixo nós temos os servos. Então, castas quer dizer, são grupos sociais que determinam pelo seu nascimento. De acordo com o seu nascimento, ele vai determinar a que sociedades eles irão pertencer, se são os sacerdotes, aos guerreiros, aos comerciantes ou apenas os servos, os trabalhadores. E olha só, esse animal que vocês estão observando aqui ao lado é considerado sagrado há muito tempo. Provavelmente porque a vaca oferece quase tudo que é necessário para a nossa vida. Por essa razão, as vacas não podem ser mortas pelos fiéis dessa tradição. Creio que vocês já observaram, pessoal, que na Índia, os animais, eles têm como um deus para eles, tá? Eles têm uma adoração, principalmente, pessoal, pela vaca. A vaca, para eles, elas são sagradas. Na imagem aqui ao lado, vocês observam, né? As vacas, né? No meio aí das pessoas, no meio da cidade. Mas ao lado aqui tem uma imagem aqui de várias pessoas aí, a vaca toda aí coberta de panos, a alimentação dela é totalmente diferenciada. Por quê? Porque para eles a vaca é considerada um deus. Por isso eles não matam a vaca, porque para eles ela é um deus. Por quê? Porque elas alimentam essa população. Então, a tradição religiosa para eles são os animais, para eles são um Deus, tá? Essa é uma das tradições do hinduísmo, pessoal da Índia. E olha só, vamos falar sobre o budismo. O budismo nasceu dentro do hinduísmo. As duas tradições, ela tem muitas ideias em comum, como a crença no renascimento e no karma. Seu fundador foi Siddhartha Gautama, um príncipe que viveu no norte da Índia. Esse príncipe, pessoal, ele se isolou por um tempo, né, em uma ilha, e para ele, devido a esse isolamento, ele percebeu que para as pessoas terem uma religião, tinha que se isolar. Então, ele, quando passou certo tempo isolado das pessoas, ele percebeu, veio todo iluminado, e as pessoas passaram a acreditar em Gautama, que era o príncipe que viveu no norte da Índia. E olha só, Siddhartha, pessoal, passou a ser chamado de iluminado, ou seja, era o Buda, tá? Buda, que é os budistas, como vocês também conhecem, né? Sentindo compaixão pelos seres humanos e pelos demais seres vivos, Buda decidiu espalhar o que aprendeu, tornando-se um guia para o caminho de iluminação. Então, para ele, né, as pessoas, para ter determinada crença, seguir determinado caminho, precisa de uma iluminação. Tá aqui uma grande estátua, né, um grande monumento aqui do Buda, onde as pessoas adoram. Para eles, a vida após a morte, quando uma pessoa morre, após a sua morte, ele vai incorporar em um animal, em outra pessoa. Essa é a tradição tanto dos hinduístas como dos budistas. Para eles, eles consideram isso, né? Quando a pessoa morre, ele vai renascer numa vaca, num cavalo, num gato ou em outra pessoa. Essa é a tradição
dessas regiões. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso conteúdo nessa manhã do nosso segundo capítulo de história, falando sobre algumas tradições religiosas, tá? Então, leia novamente todo o conteúdo, aqui é apenas um resumo do nosso capítulo 2. Leia novamente, estude e a gente vai deixar a agenda para vocês estarem fazendo as tarefas, tá? Então, tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.